Que os nossos ouvidos estejam abertos, as nossas mentes levadas cativas à tua obediência. Para que, se de repente, ó Deus, existe algo que tem nos prendido, e nessa noite, nós vamos a saída libertas para o louvor e para a glória do teu nome. Ah, Jesus, usa a minha vida. Eu te conheço, não tenho nada. Mas, ó Deus, eu tenho buscado a tua face. Eu tenho buscado a tua presença. Eu tenho buscado, ó Deus, ser um instrumento nas tuas mãos. Onde, ao abrir da minha boca, ó Pai, não seja eu quem fale, mas o teu Espírito Santo. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa me usar como um vaso nas tuas mãos. Mas eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. A ti seja toda a honra, a ti seja todo o louvor. Não a nós, mas ao teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Antes de se assentar, dá um abraço nessa mulher e diga assim: abra os seus ouvidos espirituais, porque Deus vai falar conosco. Amém? Amém. Como eu disse, Deus, Ele tem trazido algo aos nossos corações. Nós cremos que há algo de Deus para ser liberado e tem sido liberado sobre as nossas vidas. E você que está aqui nessa noite faz parte disso. Eu creio, orei, durante esses dias, falando: Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar comigo? Saiba que antes dele falar com você, Ele fala comigo também. Enquanto eu estou orando, enquanto eu estou buscando, eu sou um pouco não sei se a palavra seria essa, mas eu sou um pouco medrosa, talvez temerosa. Eu sempre peço para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu tenho muito medo de, às vezes, trazer algo do meu coração, algo que eu queira, Existem coisas que, às vezes, a gente, sabe ali, pode ministrar, mas eu sempre tomo muito cuidado e tenho muito zelo com isso, de falar: Deus, o Senhor conhece, eu não sei quem vai estar lá. Eu não conheço essa mulher, eu não sei das necessidades às quais você tem enfrentado, aquilo que você tem vivido, mas o Espírito Santo, Ele sabe. E eu creio que você está aqui porque Ele te trouxe. Amém? E de repente, se essa mensagem talvez não faça sentido no momento para você, saiba que você pode usar aquilo que você vai aprender nessa noite para ser um instrumento, uma agente de transformação em corações. Deus já falou muito ao meu coração a respeito desse tema, mas conforme nós atendemos, nós conversamos com pessoas, nós vimos o quanto essa é uma estratégia do inimigo para trazer muitas pessoas cativas a ele, para trazer muitas pessoas presas, para não viverem essas coisas novas, viver esse tempo novo que Deus tem para cada uma de nós. Amém? E eu queria colocar o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, coloque aí: o que pode me impedir de prosseguir? Será que existe algo que pode nos impedir de viver o novo de Deus? Já faz alguns anos, Deus tem ministrado, nós cantamos essa canção, Coisas Novas, já tem, eu acredito que ali 2, 3 anos, e o Senhor sempre tem ministrado aos nossos corações, e nós temos visto o quanto Ele tem feito coisas novas. Quem está aqui, que faz parte dessa comunidade, tem vivido as coisas novas do Senhor na sua vida? Olha ali, se você está aqui na frente, pode olhar e levanta a mão aí para elas verem. Quantas pessoas estão vivendo em várias áreas das suas vidas, coisas novas que o Senhor tem preparado. Mas, será que existe algo que pode me impedir de viver isso? Será, eu sempre falo, eu até ministro uma aula, nós temos aqui um curso, que é quando as pessoas elas são
preparadas, tanto para o batismo, como Jesus foi batizado, como aquelas que vão ser recebidas. E uma das lições que eu falo é sobre a conclusão do passado. E eu uso sempre um exemplo, né? Existem coisas que parecem que nos travam. Eu não sei se você já sentiu isso em alguma área da sua vida, mas sabe assim aquela sensação que você fala assim, agora vai. Aí você parece que vai, só que parece que tem algo te segurando. Alguém já passou por isso? Aí você fala assim, né? Eu costumo brincar, eu falo, parece o banco imobiliário. Joga o dado, daí cai, volte 3 casinhas. Aí você foi, voltou, e parece que algo não está rompendo. Algo está te prendendo de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero que você acompanhe comigo. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler com você esse texto que você vai decorar. E quando você estiver passando por momentos aí, você vai trazê-lo à sua memória, você vai trazer ao seu coração e você vai declarar a palavra de Deus. Está lá em Isaías 43, do versículo 18 ao 19, eu acredito que vai aparecer aqui no telão. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém. Creia que Deus, Ele está fazendo algo na sua vida. Ele já começou. É muito interessante quando você analisa esse versículo. Ele diz assim, né? Vejam, eu farei. Em seguida, ele usa o quê? Está prestes a acontecer. Daí ele diz o quê? Vocês percebem? Ou seja, ainda que pareça que você ainda não está vendo isso, isso já está acontecendo no mundo espiritual. Nós vamos aprender a trazer à existência as promessas de Deus. Amém? Então, olhe para essa mulher e diga para ela, você vai viver as coisas novas de Deus. Mas diga como quem crê. Fala, você vai viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Mas existe algo nesse texto que é como que uma ordem. Para que nós venhamos a avançar, existe aqui uma ordem para mim e para você. Ele diz, o texto diz, Deus diz para nós, vejam, eu farei uma coisa nova. Mas quando nós lemos o versículo 18 no início, diz assim, esqueçam o que se foi. Você pode, hoje eu vou falar, sei que tem gente que não gosta, mas você vai me ajudar a pregar. Você vai olhar para essa mulher e falar, esqueça o passado. Diz para ela assim, esqueça o que foi. Esqueça. É difícil, não é? Porque como que a gente vai esquecer? Tem coisa, né, que aconteceu há 10 anos e está viva na sua memória como que se aconteceu ontem. Existem coisas que aconteceram que aqui, né, você até sabe que você precisa deixar no passado, mas no coração é diferente. Você tem lutado. E eu quero te dar uma dica. Libere a palavra de Deus. Libere aquilo que a palavra diz. Diga, quando você for tentada a olhar para o passado, e esse passado, ele pode ter muitas coisas. Tem coisas no passado, e eu já até falei em outros momentos sobre isso, quando nós vamos provar as coisas de Deus, as coisas novas de Deus, sabia que às vezes você vai ter que deixar para trás até coisas boas, até experiências boas, mas para viver o excelente de Deus é necessário esquecer aquilo que ficou para trás. Eu uso sempre o exemplo de um carro. Quando você olha ali, né, tem o retrovisor, né, e o para-brisa. Quem é maior? O para-brisa, não é? Por quê? Você pode dirigir olhando para trás, mas você tem que olhar também, não tem? Por quê? Porque o retrovisor, ele é apenas como uma referência. O seu passado, não tem como nós vivermos uma amnésia. Eu digo que bom seria se a gente, né,
tivesse, acordasse, pessoa, fazer uma oração, no final eu falasse assim, olha, eu venho aqui na frente, que eu vou pôr a mão na sua cabeça, vou fazer uma oração por você, você vai esquecer todo o seu passado tenebroso, quem que viria para frente? Eu ia pôr a mão na minha cabeça também, né? Ia falar, vamos orar e vamos esquecer tudo que se foi. Vamos esquecer o que vivemos e vamos rumo ao novo. Vamos viver isso. Mas muitas vezes isso não vai acontecer. É até difícil eu dizer para você. Você não vai esquecer. Mas você vai se lembrar sem sentir dor. E nós vamos falar nessa noite sobre uma armadilha que o inimigo ele usa. O inimigo ele tem usado, e quando nós atendemos pessoas, a gente tem visto quantas pessoas cheias de Deus, ouça isso, pessoas cheias de Deus estão presas por essa armadilha de Satanás. Eu não sei se você já leu o livro, eu até indico para você, essa pregação, ela é baseada nisso, eu vou aqui te dar praticamente um resumo, mas eu aconselho você a ler, para que você possa aprender ainda mais, Você vai estar vendo aqui aquilo que eu aprendi, mas quando você lê, você vai também tirar aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Esse livro é do John Beaver, ele se chama A Isca de Satanás. Alguém já leu A Isca de Satanás? Pouquíssimas pessoas. Eu incentivo você. Esse é um livro, é um best-seller, é um livro que foi muito vendido, e Deus usou o John Beaver para trazer essa revelação e libertar muitas vidas que estão presas de viverem tudo aquilo que Deus tem para elas, por causa de uma armadilha de Satanás que se chama ofensa. Se você quiser anotar, se fosse você, anotaria tudo. Por quê? Porque amanhã você não vai dar conta de lembrar. Então, se você puder, quiser, use ali até o seu bloco de anotação, mas não entre no WhatsApp, esteja com a sua mente aqui. Tudo que o Senhor for falando, você vai trazendo ao seu coração, porque no final, nós vamos estar orando aqui. E eu creio que uma unção do Senhor será liberada. Você não vai perder o que Deus tem para a sua vida por causa dessa armadilha de Satanás. Quando uma pessoa, ela se sente ofendida e mantém uma mágoa, ela entra em uma armadilha espiritual que pode levá-la a uma amargura e até mesmo ao afastamento de Deus. No começo, não parece que você está afastando de Deus, mas conforme eu for ministrando, você vai entendendo como que o diabo age para nos prender através de uma ofensa. Satanás, ele usa a ofensa como uma armadilha sutil, atraente e eficaz. Muitos caem nessa armadilha ao se sentirem injustiçados. Essa armadilha da ofensa, é quando você se sente injustiçada. Quem aqui já foi injustiçado? Muitos. Quem não foi, parabéns. Você é uma querida de Deus. Quem, eu não vou colocar, mas talvez você já foi traída, você já foi rejeitada, e isso causou uma ofensa. Uma ofensa que muitas vezes a gente nem reconhece como ofensa. A gente nem reconhece como mágoa. A gente acha que está tudo resolvido, mas no final dessa ministração você vai dizer se está realmente tudo resolvido. Nós vamos hoje pedir para o Espírito Santo levantar o tapete, e mostrar tudo que precisa ser arrancado. Eu sempre falo, faça essa oração, diga, Espírito Santo, traga à luz as trevas, as fortalezas que estão na minha mente e no meu coração. Existem pessoas de Deus, pessoas que Deus quer usar poderosamente, pessoas que estão nos cultos, pessoas que estão sendo usadas por Deus, mas que não estão indo à frente, porque o inimigo, ele tem trazido essa amargura, essa ofensa, aprendendo para viver tudo que ele tem para cada uma de nós. Assim como o animal é atraído pela isca e acaba preso, uma pessoa que tem a ofensa, ela é atraída pela ofensa.
E nós vamos ver como que essa ofensa ela vai sendo gerada. A princípio, parece que temos o direito de nos sentir assim. Podemos usar até a frase: ah, mas eu fui traída. Você não sabe o que eu senti. Ah, eu fui rejeitada. Você não sabe o que eu passei. E o que o diabo mais faz é nos fazer, né, a gente começar a achar assim: eu tenho os meus motivos. Eu não estou assim por acaso. Eu não estou assim do nada. Olha o que fizeram comigo. Olha o que fizeram com a minha vida. Talvez você esteja aqui vivendo hoje, né, uma vida totalmente diferente do que você gostaria de estar vivendo por causa de algo que alguém fez com você. E sem saber, nós começamos a alimentar essa mágoa. Muitas vezes falamos para Deus: não, eu já perdoei. Sabe aquela famosa história? Perdoei, mas não quero ver na minha frente. Perdoei, mas quero que morra. Imagina que você vai orar desse jeito, né? De forma nenhuma. Olha lá, essa reação, ela é natural. Com certeza. Eu e você somos carne. Nós, como diz alguns, né, não temos sangue de barata. Por quê? Porque isso é um sentimento natural na área emocional. Nós sentimos, não tem como. Eu acredito que a vontade de Deus é nos levar a viver realmente um momento das nossas vidas onde a gente entenda essas questões. Quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas elas fazem algo contra nós, a gente já, né, está ali, não vou usar a palavra calejada, mas você falar assim: olha, isso aqui não vou deixar entrar no meu coração. Só que precisa de muita presença de Deus, muita oração para que a gente chegue nesse lugar. Quando nós parecemos, né, quando essa atitude que tiveram conosco, ela parece justificável, nós somos pegas pela armadilha. Quando você, né, começa a olhar para a situação a qual você viveu ou está vivendo, ou, né, como eu falei no início, de repente você fala assim: ah, mas eu não estou vivendo isso. Mas tem talvez alguém ao seu lado que você tem visto que está cada dia mais amargurada, cada dia mais, né, magoada, cada dia mais vivendo, como eu falei, coisas que aconteceram no passado, mas que estão vivas. Levanta. Como que, né, você pode saber se você tem alguma mágoa? Sabe quando aquilo não sai do seu pensamento? Sabe quando você passa dia e daqui a pouco você sonha com aquilo, se acorda pensando naquilo, você está vivendo. Eu costumo dizer, essas coisas elas se tornam, querendo ou não, ídolos do nosso coração. A mágoa ela vai ocupando, e é por isso que o inimigo ele tem usado a armadilha da ofensa para prender, para realmente levar pessoas, quebras de relacionamentos, situações, né, onde você nem saiba, mas que através disso o inimigo está tendo acesso às suas emoções e ao seu coração. Lembre-se, se você quiser anotar isso, anote. O diabo nunca vai aparecer para você com um chifre. Nunca. O diabo não vai aparecer para você do jeito que ele realmente é. O diabo vai aparecer a você e a mim com meias verdades. Ele nunca vai falar assim: ah, isso aqui é uma mentira. Ele torna, né, aquilo uma meia verdade. Desde que o mundo é mundo, ele tem agido dessa forma. E quando você olha para essa situação que você viveu, né, quando você olha para aquilo que fizeram com você, você começa a olhar com uma meia verdade. E nós precisamos olhar à luz da palavra de Deus. Quem aceita a ofensa e não lida com ela, à luz da palavra, vai ficar preso na armadilha. Alguns podem se afastar de Deus e outros, infelizmente, podem estar com o coração totalmente magoado, ferido, estarem na presença de Deus
estarem até, eu costumo dizer, fazendo coisas para Deus, mas essa raiz de amargura, ela está ali. A alegria está indo embora, você já não consegue. Eu sempre digo que a coisa mais difícil para o ser humano é você ter que mostrar do lado de fora algo que você não está vivendo lá de dentro. É um desgaste muito grande, é sofrido demais, e essa não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Deus não quer que a gente pareça que está tudo bem do lado de dentro, quando não está. Nós precisamos ser sinceras com Deus, dizer: Senhor, dói, ainda dói. Senhor, eu me sinto assim. Senhor, quando fizeres comigo, eu me sentir dessa forma. Eu estou sentindo isso, eu sinto, de repente você vai ser sincera ao ponto de dizer para Deus: Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu matava. Se não fosse o Senhor na minha vida, olha, eu não sei o que eu faria. Mas nessa hora, você se lembra de que não é você quem vive, mas Cristo é quem vive em você. Você vai dizer aquilo que você está sentindo, mas você não vai ser guiada por aquilo que você sente. Você vai dizer: Espírito Santo, ainda que hoje seja difícil, mas eu vou fazer por obediência, porque eu quero ser mais parecida com o Senhor. Não há como. Eu sempre comento, falo, olha, o diabo, o que ele mais quer é a gente pensar que a gente está andando na luz, quando na verdade existem trevas dentro de nós. Existem fortalezas as quais ele está escondido. Por quê? Porque, minha amada, a gente pode fazer coisas para Deus, a gente pode falar de Deus, mas não ter Deus. A gente pode fazer tanta coisa, mas lá dentro, o nosso coração está, como a palavra diz, um sepulcro caiado. A armadilha, ela é invisível. No início, assim como um animal não vê o perigo na isca, uma pessoa ofendida não se dá conta de que o seu coração já foi fisgado por Satanás. E saiba que o inimigo, o que ele mais quer, é que você não saiba onde ele está. No ano passado, acredito que foi ano passado, Deus trouxe ao meu coração, nós tivemos um encontro com Deus, e durante o período, que estava ali, acredito que vai se lembrar, Deus trouxe muito ao meu coração, que era um tempo de orarmos para Deus trazer luz a fortalezas. Eu acredito que até depois, ano passado, até ministrei uma mensagem aqui no encontro, ela sobre isso. Pedir para que o Senhor, Ele brilhe nas nossas fortalezas, porque enquanto o inimigo, ele está escondido em áreas, quando a gente acredita, não, está tudo bem, não, eu já perdoei, não, isso aqui não me abala, não, a gente vai indo, é aquilo que eu falei, vai colocando as coisas debaixo do tapete. E para avançar, Deus não vai nos levar à frente se tiver coisas que precisam ser tiradas. Deus, Ele não quer que você siga em frente. Sabia que quanto mais para frente você vai com as coisas que precisam ser resolvidas, o caminho de retorno vai ser ainda mais longo. É necessário resolver. Deus, Ele não quer que você finja que está tudo bem. Ele quer que tudo fique bem. Amém? Você crê nisso? Parece apenas uma dor pessoal, mas espiritualmente é uma estratégia do inimigo que está nos aprisionando e nos fazendo sutilmente desviar do propósito de Deus. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Será que eu estou presa por alguma ofensa? Será que eu tenho clamado tanto a Deus por coisas na minha vida, por um romper, porque dentro do meu coração existem ofensas que não foram ainda colocadas diante de Deus? Situações as quais eu tenho levado e não, está tudo bem, mas no fundo, eu ainda sinto, eu sinto que aquilo está ali. Quando fala do assunto, você, arrepia. Eu já contei esse exemplo aqui. É óbvio que hoje é diferente, porque hoje o metiolato ele não arde.
Mas quem é da época que o metiolate ardia? Ai, vocês são velhos, gente. Tudo velha. Quem não pegou a época do metiolate que arde? Só para eu ver. Não tem ninguém? Ah, pouquinho, aliás, adolescentes. Elisângela se ergueu a mão. Ai, que mentira, gente. Mentira na igreja. Ou seja, na verdade, quando a gente para raciocinar, o metiolato, ele não arde, é ou não é? O que arde é a ferida. Se eu passar um metiolato em qualquer lugar que não tem ferida, ele não vai arder. O que arde? É a ferida. Então, existem áreas que talvez estão ardendo ainda. Que existem situações as quais você acredita que as situações lá de fora, elas estão fazendo você sentir aquilo. A gente sempre culpa o outro, né? A gente fala, eu perco a paciência porque fulano me tira do sério. Não, é porque você não tem mesmo. Ah, eu sou brava porque fulano me tira. Não, você é mesmo. Não é o outro culpado. O culpado somos nós. Nós temos que orar a Deus, pedir para o Espírito Santo nos dar domínio próprio, mansidão. E a gente sempre tem, né, o costume de falar, eu sou assim por causa de fulano. Eu sou assim por causa de ciclano. Eu só faço isso com você. Ah, é você que me tira do sério. Ah, é isso e aquilo. Não. Na verdade, tem que começar, é dentro do meu coração. É dentro, ali, né, eu buscando o Espírito Santo, falando, Espírito Santo, de repente, existem pessoas que te desestabilizam. Existem pessoas que você, né, perde realmente ali a compostura. Mas aí, você precisa ser sincera diante de Deus e falar assim, Deus, eu acho que o problema não é fulano, não. Eu acho que o problema está dentro do meu coração. E eu quero a tua ajuda. A gente precisa ser humilde diante de Deus. Humilde. Existem talvez pessoas, eu nem sei porque que eu estou falando isso, né? Mas de repente seja um recado de Deus aqui para você. Existem pessoas que despertam algumas coisas na sua vida. Inveja, raiva, ódio. E geralmente desperta tudo que é pior, né? Que a nossa natureza, ela é caída. Nós precisamos estar em Cristo. E esse estar em Cristo são todos os dias. Não é o dia, né? Tem gente que acha assim, não, hoje eu não preciso estar. Não, é estar todos os dias. É buscar. Porque se eu e você não estivermos na presença de Deus, não pense que você, e eu também, nós não somos boas, não. Sem Jesus, a gente é terrível, minha gente. A gente precisa do Espírito Santo. Olha para essa mulher e fala assim, você precisa de Jesus. Fala assim, eu também. Eu também. Olha só, a ofensa não tratada, ela gera ressentimento, amargura e ódio. Algumas pessoas ofendidas tendem a se isolar, julgando os outros de forma dura. Mas também existem outras, que elas se aliam a quem vai lamber as suas feridas. Elas se aliam, e é por isso que eu falei no começo, que você vai ser um agente de transformação. Existem pessoas que elas estão presas pela ofensa, e elas precisam de pessoas que vão chegar para ela, ter coragem de olhar no olho e dizer, você precisa perdoar. Você precisa esquecer isso. Mas sabe o que acontece comigo e com você? Muitas vezes, nós temos medo. Medo de ser rejeitado. E sabe o que a gente faz? A gente fala aquilo que os outros querem ouvir. A gente não tem coragem, está até pensando, falando, meu Deus, enquanto ela ficar remoendo isso, ela não vai romper. Enquanto ela ficar vivendo essa história, ela não vai romper. Só que ao invés da gente se colocar na presença de Deus e falar, eu serei uma pessoa que vou te ajudar a ser liberta. Existem pessoas que vão ser libertas através da sua vida, amém? Pessoas que você vai olhar no olho e falar assim, olha, eu sei que não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa. E é por te amar que eu vou falar isso. Cuidado com as pessoas que você se cerca. Tem gente que fez muita besteira na vida, sabe por quê? Porque não ouviu a Deus. Achou que pessoas que estavam falando aquilo que ela não queria ouvir,
estavam falando o que realmente era. Você já viu? Tem até um memezinho, né, que diz assim, uma fotinha assim de um menininho que ele diz assim: eu estou procurando a opinião de todo mundo, até alguém dizer o que eu quero ouvir. E tem gente que é assim. Tem gente que ela apenas quer que o outro diga o que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir verdade. Ela não quer. Ela quer, sabe, que alguém fica assim: é verdade mesmo, olha, você passou isso. Eu imagino que você está sofrendo. E se junta com alguém que passou pela mesma situação, misericórdia. Aí vai ter mais ferida para lamber ainda. Aí, ao invés de haver cura, vai haver o quê? Cada vez mais mágoa, ressentimento. Se talvez você não está presa pela ofensa, que você hoje aqui declara na sua vida, fala: eu vou ser uma pessoa que vai libertar outros. A minha amiga lá no trabalho, a minha, né, a amiga ali da faculdade, ou alguém que você conhece, que você sabe, talvez você esteja até aí na sua mente pensando nessa pessoa. Você fala assim: eu vou ser um instrumento de Deus, para que ela viva tudo aquilo que o Senhor tem para ela, para que ela rompa, vá para frente, esqueça o que se foi, não ficar vivendo nesse passado. Eu sempre falo, passado não tem como a gente mudar, não tem. Você consegue voltar 1 minuto sequer no seu passado? Quem aqui queria voltar no passado e acertar os ponteiros? Só vocês? Ah, só, né? As outras estão mentindo, né? Mas quantas de nós não pensamos assim: se eu tivesse a oportunidade, eu jamais faria o que eu fiz. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas a gente não pode. Não pode. Só que existe um destino, existe um futuro de bênção diante de você. Amém? Existe um futuro. Você não pode mudar o seu passado, mas se você ficar presa nele, você pode destruir o seu futuro. Diga para essa mulher, diga assim: não destrua o seu futuro por causa do seu passado. Algumas pessoas, a reação natural de todo ser humano, não dominado pelo Espírito Santo, é a vingança ou a autoproteção. Já a reação espiritual é a que Jesus nos ensina: o perdão e o amor aos inimigos. Pois ser cristão é viver contra a lógica e não revidar, mas perdoar. Você se parece mais com Jesus, grave isso. Grave isso. Você se parece mais com Jesus não é quando você ama o seu amigo, ou quem faz bem para você. Sabe quando você mais parece com Jesus? Como você reage com as pessoas que te ofenderam. Como você ora pelas pessoas que te perseguem. Como você, fala das pessoas que te magoaram. Aí sim é um teste. Aí sim. Amar quem ama a gente é muito fácil. E para você não dizer, que eu estou falando algo que não está na Bíblia, eu quero que você abra comigo lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, que diz assim, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem, perdão, não é aqui não, Mateus 5, 43, perdão. Mateus 5, 43. Oh, Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, Jesus, tá? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Amém? Pois você vai gravar lá no seu quarto, colocar um papel no seu quarto, quando você for dormir, você vai falar: eu tenho que orar por esse abençoado, eu tenho que orar por essa abençoada.
Eu tenho que profetizar ainda que Deus vai salvar, Deus vai curar, né? E abençoar. Tem que orar. Tem uns que oram, né? E pega só, orar pelos seus inimigos. Aí vai lá e ora, Deus mata. Deus castiga. Deus faz isso, faz aquilo. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Eu sempre digo. Tem gente que está esperando tanta justiça de Deus, pelos seus problemas, por aquilo que enfrentou. E você sabia que a maior justiça de Deus para o seu inimigo pode ser a misericórdia dele? Dessa pessoa ser restaurada por Deus e andar na presença dele. E se você ouve isso e o seu coração fica, né? Imagina, como assim Deus perdoar? Como assim Deus não vai fazer justiça? Isso diz mais sobre o seu coração. Isso diz mais sobre aquilo que você está enraizando, deixando a amargura, né, tomar lugar ali. O inimigo usará sempre a autojustiça. Quem sofreu dano acredita que tem o direito de se sentir ofendido. A justiça própria é um engano. A pessoa ofendida, ela vai ficar cega. E isso acontece, viu? A pessoa que não trata a ofensa, ela vai cegando. Ela começa a cegar, e não pense você, existem pessoas que elas acreditam que o tempo é o melhor remédio. Elas não vão à procura de sarar as suas feridas, e elas acreditam que o tempo é o melhor remédio. E eu sempre uso exemplo. Para quem descobre um câncer, o tempo é o melhor remédio? Muito pelo contrário. O tempo é o nosso inimigo. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás, se você descobre, você tem que correr. Assim também a amargura. A mágoa, ela precisa ser extirpada rapidamente. Você não pode deixar aquilo ali ir como que, né, tomando lugar, e daqui a pouco vai piorando. Daqui a pouco você começa a falar só disso. Daqui a pouco você só pensa sobre isso. Daqui a pouco que você fala da pessoa só mal. E na hora que você vê, o inimigo te cegou. Cegou. Quantas pessoas, por conta da cegueira, por causa das ofensas que acabaram sentindo, elas fizeram atrocidades. Elas fizeram coisas que elas nem imaginavam. Elas nem imaginavam que elas fariam. E eu quero dizer algo para você. Você pode, de repente, deixar com que a ofensa, ela comece a crescer no seu coração. A gente tem o costume de achar que o diabo, ele vai, mas eu não quero mesmo, eu não quero nada com essa pessoa, eu não quero que o diabo ter relacionamento, eu não quero nada, quero que isso, né, ela viva ou morra, não quero nem saber. E a gente acredita que esse sentimento sendo alimentado, ele vai, de alguma forma, fazer bem para nós. Mas eu quero dizer algo para você. Satanás, ele precisa de uma brecha para entrar na sua vida. Sabia que existem pessoas que levam uma vida moral correta? Se ela olhar, ela vive uma vida santa. E o diabo tenta de tudo que é lado. Falar assim, onde que eu vou pegar ela? Ela tem uma vida correta diante de Deus. Aí sabe o que ele usa? Uma porta, a ofensa. E através da ofensa, ele começa a entrar no seu coração. E daí, ele começa entrando, e ele vai por outros. Eu brinco, né? Quando eu falo sobre as brechas abertas, eu falo, quando um ladrão, ele não encontra, vamos supor que o ladrão vai assaltar uma casa, né? Ele quer roubar uma casa. Se ele chegar lá e a porta da frente estiver fechada, né? E a janelinha basculante do banheiro está aberta. Aí ele vai olhar e vai falar assim, não, né? Está fechada a porta? Acho que eu não vou entrar pelo banheiro, não. Ou se não, é um ladrão, vamos dizer assim, né? Muito amostradinho. Aí ele entra pela janela do banheiro e ele fala assim, eu não vou entrar na casa, porque eu vou ficar aqui só no banheiro. Você acha que é isso que acontece? Muito pelo contrário. Ele vai saquear a casa toda. Ele vai entrar onde você nem imagina. E ele vai começar a saquear, a roubar aquilo
que é precioso. E eu digo para você, a presença de Deus é o que você tem de mais precioso. E ela pode ser roubada por causa de uma mágoa, de uma ofensa não curada. A justiça própria, ela é um engano. A pessoa ofendida fica cega e começa a pecar, pois quebra o princípio e o mandamento de Deus, que é perdoar. Mas como se livrar da ofensa? Primeiro, se você quiser anotar, tendo como exemplo Jesus. Jesus foi profundamente ofendido, traído, maltratado, mas ele nunca revidou. Ele orou pelos que o crucificaram, pois esse é o padrão da maturidade cristã. Seguir Jesus significa abrir mão do direito de se ofender. Então, a primeira coisa é seguir o exemplo de Jesus. Segunda coisa, procure restauração. Primeiro, do seu coração. O perdão, ele é um mandamento. Ele não é uma opção. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Você nunca vai ter o cenário, talvez, ideal para você liberar perdão. Você vai ter que obedecer. E a palavra de Deus diz, se você quiser anotar, está lá em Mateus 6, 14 e 15, que diz assim. Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Uma armadilha que o diabo usa é fazer você acreditar que a graça de Deus não alcançou quem te ofendeu. Você já viu aquelas pessoas que elas falam da pessoa a qual ofendeu ela, né? Mas ela é uma pessoa diferente. Ela, Deus mudou. Ela, Deus transformou. E ela não aceita que a graça de Deus possa alcançar outra pessoa. De repente, você viveu um episódio, tem raiva da pessoa, mas você não tem mais nem contato com a pessoa, mas você está apenas naquele episódio, e você acha que aquela pessoa é do mesmo jeito, que ela continua daquela forma, sendo que, na verdade, você nem sabe. Nem sabe. Uma das dificuldades de quem está magoado é isso. É saber que Jesus, ele entrega graça e perdão àqueles que se arrependem. Aí sabe quando a pessoa magoada ela faz? Ela ainda julga. Além de não perdoar, ela julga. Ela começa a dizer, não se arrependeu coisa nenhuma. Ah, aqui se arrependeu, está fazendo ainda isso e aquilo, e ela julga. E cada vez mais, ela vai se engodando no pecado. Ela não perdoa, ela julga, e ela vai cada vez mais alimentando essa ferida. Busque reconciliação quando possível. É óbvio que existem situações que são difíceis mesmo. Não tem como você buscar, sentar às vezes na mesma mesa. Mas você precisa, diante de Deus, ter realmente o seu coração dizendo assim, eu não tenho mais nada. Eu sempre falo, em casos, não tenho aqui como tratar casos específicos. De repente, você vai precisar buscar de Deus. O que você vai fazer? Se você ofendeu, se você foi ofendida. Se você ofendeu, ore a Deus. Fala, Deus, prepara o momento certo. Prepara todas as coisas. Traz paz ao meu coração, se eu preciso fazer isso. Mas eu quero dizer outra coisa. De repente, você foi a parte ofendida. E talvez o Senhor vai mandar você tomar a iniciativa. Por quê? Porque Deus está falando com você. Deus está tratando do seu coração. É algo que você está preso. Então, você vai precisar dizer, Deus, o que eu faço? Não faça nada que o Senhor não te pediu para fazer. Vá debaixo da direção de Deus. Faça aquilo que Deus mandar você fazer.
Tem gente que faz as coisas, não tem paciência para esperar Deus agir e faz as coisas na sua própria vontade, na sua própria força. Ontem eu li uma frase que eu achei muito interessante. São nos momentos onde a gente não sabe o que fazer, que são os momentos propícios para os milagres. Quando você não sabe o que fazer, Deus sabe. Nós sempre cantamos aqui, Deus já tem um caminho aberto entre as águas. Ele já tem. Deus já está no futuro. Ele sabe. Então, peça para que Ele te direcione. A restauração, ela começa com a humildade e disposição verdadeira no coração de perdoar. Comece orando. Eu sempre falo isso. Eu não sei o que fazer. Dobra o teu joelho e ora por essa pessoa. Mas lembra da oração que eu falei, né? Não é para orar amaldiçoando. Ora abençoando. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua família? O que você quer para você? O que você gostaria que alguém estivesse orando por você? Comece a orar por essa pessoa. E insista. Fala, Deus, eu abençoo. Porque eu quero ser parecida com o Senhor. E eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos 8, 28. Eu amo essa porção da palavra. E eu vou ler para você na versão da Nova Bíblia Viva. Romanos 8, 28, anote para você ler na sua casa, diz assim: E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Ouça isso. Ainda que tenha sido a pior coisa da sua vida, se você se ajustar com os planos de Deus e com a vontade dEle, isso vai te dar um fim proveitoso. Deus vai usar até essa desgraça para mudar a sua vida. Mas como? Como que Deus pode fazer isso? Como que Deus pode fazer algo de uma tragédia dessa? Eu não sei, mas a palavra diz. E sabemos que tudo, diga comigo, tudo. Tem versões que dizem todas as coisas. A Bíblia está dizendo tudo é tudo. Ou seja, pode ser a tragédia que for, Deus, Ele tem o poder de transformar isso. Agora, como? Aí nós vamos ter, você vai ter, eu vou ter que buscar a Deus e falar, como, Senhor? Mas que de alguma forma o Senhor, Ele possa agir através disso. Até no que foi uma tragédia, Deus vai usar para o nosso bem. Deus permite, ouça isso. Não é da vontade dEle que essas coisas acontecem, mas Deus permite que as ofensas, elas aconteçam e com isso a gente vem a amadurecer espiritualmente. São oportunidades para testar a nossa fé e desenvolver o fruto do Espírito e nos tornar mais semelhante a Cristo. Se você enfrentar corretamente essa ofensa, saiba de uma coisa, ela não vai te matar, ela vai te fortalecer. Você vai olhar para isso, por pior que seja, mas você vai ser fortalecida no Senhor. Você vai fazer olhar para isso e quem sabe Deus vai usar a sua história para marcar outras vidas. Deus vai usar o seu testemunho. Você vai ser usada para destravar outras pessoas. Creia nisso. Creia. Deus nunca perde. Ele nunca perde. Tem gente que acha que Deus é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Não é. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. E Ele tem, não só sabe, como tem o controle de todas as coisas. Amém? Se você deseja avançar para viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, você precisa perdoar. Perdoar nos liberta mais do que liberta o ofensor. Tem gente que não quer liberar porque fala assim, e se quem me ofendeu não pagar o dano? E se eu perdoar e mudar? Não se preocupe o que Deus vai fazer com o outro.
Tem uma frase que diz assim: guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Você vai morrer aos poucos. Você vai perder aquilo que Deus tem para a sua vida, se você viver presa nisso. A cura e a paz completa, ela vem quando escolhemos liberar o perdão. Deus, ele é justo juiz. Deus, ele vê todas as coisas. Todas as coisas. Ele sabe. Só que eu costumo usar o exemplo. Não tem como, se você não entregar para Deus isso, Deus não pode agir. Enquanto você estiver como juiz, Deus não vai poder julgar a sua causa. E Ele tem as maneiras dele de agir. De repente existem áreas na sua vida que estão travadas. Você não sabe o porquê ainda a bênção de Deus não chegou até você. Por que não houve a libertação que precisava? Por que ainda, um ente da sua família não se converteu? Por que isso? Por que aquilo? Parece que está chegando, mas de repente isso volta para trás. Pode ser porque Deus quer tratar no seu coração essa ofensa, essa mágoa. Tem gente que fala assim: não, eu não tenho raiva. Eu não sinto. Eu sinto assim, eu fiquei desapontada. Eu sinto, não quero saber. Eu não gosto de falar sobre isso. Que nessa noite o Espírito Santo, ele possa ir no mais íntimo do seu coração. Onde eu não posso ir, onde ninguém pode ir. De repente nem teu marido que dorme do teu lado. Ninguém pode. Mas para que você possa viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida, hoje aqui você precisa decidir, entregar a sua causa nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu não vou viver nesse passado. Esse passado não vai me matar. Eu não vou perder tudo o que o Senhor tem para a minha vida por causa de um passado que não tem mais futuro. Não tem. É seguir adiante, é ir adiante. Deixe na mão de Deus. E se de repente você está aqui e você sente culpa por ter ofendido alguém, de repente você se sente, fala assim, sabe aquela pessoa que não consegue viver o que Deus tem para ela, porque parece que ela está amarrada, ela não consegue ser feliz porque ela fez o outro sofrer. Se arrependa. O arrependimento é aquilo que a palavra diz assim, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não vai rejeitar. E eu quero orar por você. Se você puder ficar em pé nessa hora. Eu quero orar. Eu não sei como que o Senhor falou com você. Se existem áreas na sua vida onde você precisa realmente liberar perdão, coisas que você achava até que já estavam resolvidas, mas não estão. Feche seus olhos por um instante. Agora é você e Deus. É você e Deus. Ou quem sabe você está aqui porque você vai ajudar outra pessoa que está do seu lado sofrendo. Ou quem sabe você está se preparando para o dia que a ofensa chegar e você já não deixar ela entrar no seu coração. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida que isso não vai te parar. Não vai. Se de repente o inimigo ele tem trazido isso ao seu coração, você foi ofendida, você foi traída, você foi rejeitada, e isso ainda dói. Dói. Você foi injustiçada. E eu não estou dizendo aqui que essa injustiça ela não é real. E é justamente isso que a gente tem que entender. É quando realmente foi uma injustiça. Foi. Você não merecia ter ouvido o que você ouviu. Você não merecia ter sofrido o que você sofreu. Você não merecia. Mas é aquilo que nós falamos.
O inimigo, ele usou dessa armadilha para te prender. E Deus, ele quer te levar além. Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Mas você precisa deixar isso no passado. Você precisa de uma vez por todas dizer: Espírito Santo, eu não consigo. Isso está me consumindo dia após dia. Talvez a sua alma, ela está envelhecendo, sofrendo. Você levanta e pensa: será que eu vou esquecer um dia? De repente você está vivendo um conflito, porque você é aquilo que eu falei. Você sabe o que é a vontade de Deus, mas a tua carne, ela está lutando ainda. Só que Deus, ele é o teu defensor. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele não está aqui dizendo: filha, larga a mão disso. Como que se isso não tivesse, Ele não viu o quanto isso te feriu. Não, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o quanto isso dói. Mas Ele quer que você entregue isso a Ele. Entregue. Como um ato de fé. Como um ato de fé que você entregue isso aos pés de Jesus hoje. Eu posso dizer com toda convicção que o teu milagre talvez seja por uma simples entrega. Um entregar. Seu milagre esteja na oração que você ainda não fez por aqueles que te magoaram, por aqueles que te ofenderam, por aqueles que não te valorizaram. Talvez a sua oração tenha sido: olha, Deus, isso faz justiça. Sendo que o Senhor diz: não, entrega a causa. Entrega. Ai, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Feche teus olhos. Nós vamos cantar esse refrão. Enquanto nós cantamos, nós vamos fazer como que um ato profético. Se você precisa entregar essa ofensa, uma mágoa, um sentimento que tem consumido você, que parece até que às vezes você está sabendo lidar, mas você tem gastado muito esforço, tem sido natural, e o Senhor, Ele quer te ajudar. Ele é quem nos assiste nas nossas fraquezas. E às vezes a gente olha para esse texto e pensa só que as fraquezas, né? Fraqueza sexual, fraqueza isso, fraqueza aquilo. Não, isso é uma fraqueza. É falar: Deus, eu não consigo, mas o Teu Espírito Santo em mim, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece, que me fortalece. Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer. Jesus, vem trazendo paz. Vem trazendo alegria aos corações. Enquanto nós cantamos, se você deseja entregar como um ato profético, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. E você vai como que entregar e dizer: Senhor, está aqui a minha causa. Está aqui, Jesus. Está aqui essa situação, eu não sei mais lidar com ela. Mas enquanto você caminha aqui para o altar, você vai dizer: Jesus, em obediência. Hoje aqui, eu creio que há um liberar de Deus. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Diga: Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Vamos cantar? Saia rapidamente do seu lugar. Eu, se fosse você, não perderia a oportunidade. Não perderia a oportunidade. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens
Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estende faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga isso, Deus já tem. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradado alto, não tema, sou contigo. Declare: eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode declarar isso sobre alguma mulher que está do seu lado? Diga: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Diga a ela como quem crê. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deixa o Senhor te usar. Ministra sobre ela. Diga: haverá fontes, nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Diga: ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Declare: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. O Senhor tem. E eu creio que nessa noite o Senhor está realizando algo. O Senhor está aqui abrindo caminhos, coisas que pareciam impossíveis, o Senhor está desatando. Eu creio, ó Pai, que muito em breve nós ouviremos os testemunhos de tudo aquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já fez. É como aquilo que lemos na Tua Palavra. Esqueça o que se foi. Não viva mais no passado. Decida sair daqui nessa noite, não olhando mais para aquilo que passou. O inimigo, ele tenta de todas as formas ter esse território sobre o domínio dele. Mas é pelo sangue de Jesus que nós já temos a vitória. É pelo sangue de Jesus que você já é vitoriosa. Você já é. Você pode dizer: eu não vou viver mais no passado. Diga isso para que o inimigo ouça. Diga isso: diabo, eu não vou mais viver nesse passado. Há um futuro de bênção para você. Há coisas novas de Deus te aguardando. Que em nome de Jesus, seja inaugurado aqui um novo tempo. Coisas novas. De repente, com os olhos naturais, você não vai ver, mas eu te dou uma palavra: ande pela fé.
Não seja guiada por vistas. Não ande pelo aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você ouviu, a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor está te mandando fazer, ainda que tudo pareça contrário, se apegue ao Senhor. Se apegue a Ele. E você vai ver que Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ah, Deus, glorificado seja o Teu nome no nosso meio. Você pode levantar as mãos e começar a glorificar o nome do Senhor. Mesmo você que está aí no seu lugar, levante as mãos e diga: louvado seja o nome do Senhor, que está no nosso meio, agindo, mudando histórias, mudando futuro. Ah, gerações futuras estão sendo alcançadas, porque você hoje aqui está entrando na presença de Deus. Ah, os teus filhos, os teus netos. Ah, e se Jesus não voltar, as gerações, tataranetos, eles ouvirão e verão a bondade de Deus, por causa da sua decisão hoje, de dizer: Jesus, toma o teu lugar na minha vida, no meu coração. Ah, Deus, vem neste lugar. Que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, que todos os dias você dê passos até que ela seja completa. Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra dele diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu creio. Ah, Deus, obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo. E nós já te louvamos por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem alto, Senhor. Aplauda louvando, dizendo: Senhor, nós cremos que muito mais ainda está por vir. Amém? Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Não precisa nem sentar, porque eu já vou encerrar. Queria apenas dar alguns recados. O primeiro é que nós temos ali a data do próximo encontro. Vai ser no dia 29 de julho, às 8 horas. Faça um propósito com Deus de vir, mas não vir sozinha. Traga alguém com você, para que você possa cada dia mais estar buscando ao Senhor. Amém? No próximo encontro, nós estaremos tendo sorteio. Quem aqui já participou do sorteio que nós temos? Aí, bastante já viu. Como que funciona? Se você, presta algum serviço, se você é empresária, tem alguma coisa qual você queira sortear, seja mão de obra, ou seja algum brinde da sua loja, daquilo que você vende, você vai passar ali na secretaria hoje, dar o seu nome e o número do seu WhatsApp, que nós vamos estar entrando em contato com você. Por quê? O que nós fazemos? Quando estiver chegando a semana do encontro, nós vamos fazer as publicações ali no Instagram do Ministério Elielas. Tem aí a página do Elielas, para você que ainda não segue, começar a seguir. Coloca aí para mim, fazendo favor. Você vai seguir ali, e na semana que nós tivermos, um pouquinho antes da semana, nós vamos estar ali divulgando a sua marca, divulgando aquilo que você está oferecendo, e você vai ter, daí nós vamos incentivar as mulheres a estarem seguindo ali o seu Instagram, e aquelas que estiverem seguindo vão participar do sorteio no dia 29. Então, passe ali, fale com a Jane, deixe seu WhatsApp, porque você vai precisar mandar a sua logo e aquilo que você vai estar ofertando para o sorteio. Amém? Deu para entender? Eu acredito. Siga as nossas redes sociais. Você também pode assinar lá no YouTube. Todas as mensagens, elas são gravadas e liberadas ali durante a semana. Não apenas assista, mas envie também para uma amiga. Amém? E vou orar agora abençoando você, mas antes de você sair, você vai tirar uma foto com a sua amiga, Você pode vir aqui também, tirar, se você quiser, tirar aqui nessa parede, mas você vai marcar o @ do Ministério Elielas, lembrando, tem gente que fica brava, porque a gente não reposta, fala: não repostaram minha foto. Se o seu perfil é fechado, a gente não consegue repostar, ok? Então, você tem que abrir o seu perfil, que daí a gente consegue repostar a sua foto. Você foi abençoada nessa noite?
Não pode mentir, hein? Ainda mais dentro da igreja. Não pode. Você foi mesmo? Olha, então se você foi, você vai voltar no próximo encontro para que Deus complete cada dia mais e mais aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez. Se você puder, feche seus olhos, porque eu quero abençoar não apenas você, mas a sua casa, para que a hora que você chegar lá, você já veja um ambiente diferente. O ambiente onde a presença de Deus, ela está indo à frente. Você vai sair daqui, mas a presença dele vai indo à sua frente. Você vai chegar lá e você vai ver, né, que uma paz, a paz que Jesus nos dá, que a paz que excede todo entendimento, ela vai estar repousando. Talvez você está aqui e você não tem dormido. Você tem passado noites em claro, coisas que estão aí tirando a sua paz. Eu declaro em nome de Jesus um sono dos justos, aquilo que a Bíblia diz, você vai deitar em paz, e você vai repousar, você vai ter sonhos de Deus, todo pesadelo, tudo aquilo que te atormenta, já não vai te atormentar mais, porque o Senhor é aquele que abençoa, nos abençoa até mesmo enquanto estamos dormindo. Pai, obrigada por essa noite, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez. E nós sabemos, ó Deus, que existem coisas que somente na eternidade nós teremos consciência daquilo que o Senhor fez, ó Pai, nesse dia. Eu creio que aqui vidas foram alcançadas, mulheres foram libertas. Eu creio que o Teu Espírito Santo falou aos corações. Mas, ó Deus, a minha oração é para que essa mulher não apenas ouça, mas que ela saia daqui disposta a obedecer. Que ela saia daqui realmente dizendo: Deus, eu não vou ser daquela que ouve e não obedece. Muito pelo contrário. Eu quero que o Senhor fale, continue falando ao meu coração. Nós tratamos aqui de um assunto tão delicado, ó Pai. E talvez existam pessoas que estão saindo daqui falando: mas como eu vou resolver isso? Que o discernimento do Senhor, ele venha sobre a sua vida. Que o Espírito Santo, ele possa te dar sabedoria. Assim como a palavra de Deus diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Então, que você seja abençoada com sabedoria dos céus. E que tudo que você for fazer, você seja guiada pelo Espírito Santo. Ah, Deus, obrigado, obrigada. Mais uma vez, louvado seja o Teu nome. Ah, que tudo, Senhor, receba glórias e honras. O Senhor é o convidado mais que especial neste lugar. E nós queremos, ó Deus, honrar a Tua presença aqui. Obrigada. Obrigada por aquilo que o Senhor fez. Obrigado, ó Deus, porque eu creio que muito mais ainda essas mulheres aqui, de repente, foi apenas o começo de uma grande obra que o Senhor está iniciando. Obrigada. Leva-nos em paz, em segurança, nos dá uma semana debaixo da Tua potente mão, e que Deus, em tudo, em todos os nossos caminhos, nós possamos sempre estar com o Senhor indo à nossa frente. É o que nós oramos no Teu nome, e você que crê, diga amém. Amém. Dá um abraço nessa mulher e diga assim: não viva mais passado, hein? Ah, diga para ela: um futuro de Deus te esperando. Tira uma foto, nos marque, e esperamos você no dia 29 de julho.